Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais uma aula do Mediúnico 1, dos cursos regulares do Grupo Espírita Manuel Bento. Lembrando que estou gravando as aulas em função de estarmos parados lá no centro, né? Então nós estamos fazendo aí as aulas à distância. E essa aqui é a aula número 10 do curso. Eu tenho gravado de duas em duas porque as minhas aulas são as pares. Eu tenho um companheiro que faz as aulas ímpares, né? E nesta aula nós vamos tratar de vários temas aqui interessantes, ó, que é a mediunidade, o que é ser médium, quem são, afinal de contas, os médiums, que ser é este, né? Sou médium e agora? Aí é uma questão de ver, né, que muitas pessoas sofrem com o fato de serem médiums, né? Muitas não gostariam, algumas gostariam e não são. Então, vamos tentar entender o que eu faço com a mediunidade. Outra questão aqui nós vamos tratar é conflitos na infância, tratando também dessa questão da mediunidade na infância. Depois, o médium e o perispírito. E finalizando, nós vamos terminar aí falando um pouco do mundo espiritual. Tá bom? Então vamos para a aula. Iniciando aqui, ó, o que é mediunidade? Mediunidade é uma faculdade natural do ser humano que possibilita o intercâmbio com o mundo espiritual, permitindo a comunicação entre os dois planos da vida. Eu coloquei aqui dois planos da vida, porque nas traduções, se você pega, por exemplo, o dicionário, você vai ver que médium é aquele que permite o intercâmbio com o mundo dos mortos. Porém, para nós que somos espíritas e acreditamos que todos nós somos espíritos, a diferença entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados é o corpo físico. Só isso. Eles continuam vivos, né? Os desencarnados continuam vivos num plano de vida paralela ao nosso. E a mediunidade é essa faculdade que permite o intercâmbio, a ponte, né, de ligação entre esses dois planos de vida, planos de seres vivos. Por ser natural, a mediunidade sempre esteve presente na humanidade, em toda a sua história, desde a época em que o espírito passou a encarnar num corpo físico que fosse adequado ao intercâmbio com os outros espíritos desencarnados. Então, desde que o ser humano se conhece por ser humano, ou seja, que nós adquirimos a capacidade de ter reflexões, né, de ter pensamento contínuo, de ter a condição de se entender como um ser individual, nos diferenciando dos animais, nós passamos a ter essa capacidade, nós passamos também a ter a capacidade de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Por quê? Porque agora o corpo físico permite isso, tá certo? Ele adquiriu uma certa capacidade, né, ao longo dos milênios aí de evolução física para permitir, na atualidade, né, esse intercâmbio, tá bom? Os povos primitivos já possuíam o conhecimento dessa possibilidade de intercâmbio e aqueles em quem o dom mediúnico se apresentava ostensivo eram, então, considerados especiais, tipo os pajés, feiticeiros, curandeiros, xamãs, sacerdotes, mestres, etc. Você vê a quantidade, né, de adjetivos aqui para falar de médiums, talvez em diferentes épocas da humanidade e em diferentes povos, né? Mas sempre existiram. E aqueles que tinham a mediunidade de uma forma mais ostensiva eram tratados como especiais. Na antiguidade, os médiuns eram muito respeitados e procurados. Atendiam nos oráculos e eram chamados de sacerdotes, pitons, pitonisas, videntes, profetas, etc. Na história de todos os povos, na história da humanidade em si, nós vamos ver que sempre existiu essas pessoas, né, que se serviam de intermediários entre o mundo espiritual, ou seja, o mundo extrafísico, ou divino, né, com o mundo físico.
sempre foram respeitados e procurados para ter essas intervenções. Na Idade Média, a mediunidade assustava muito e médiuns foram considerados magos ou bruxos, que eram caçados e levados às fogueiras. Porém, quando o dom se manifestava em uma pessoa que interessava à igreja, a tornavam, santa. Ou seja, o que estou querendo dizer com isso? Como sempre existiu mediunidade, depois teve um período da nossa história, em que a mediunidade deixou de ser interessante porque pessoas precisavam manter o poder sobre outras. Então, os médiuns passaram a ser perseguidos. E como eles eram perseguidos, eles eram tratados como magos ou bruxos, e aí eram execrados. Porém, como a mediunidade é uma característica, é um dom natural do ser humano, não dava para fugir do médium ou da mediunidade que existia dentro do seio daqueles que estavam querendo manter o controle. Eu coloquei a igreja aqui porque é clássico, Quantos e quantos santos da igreja se tornaram santos porque possuíam mediunidade? Isso é um assunto para a gente entender e estudar, tá bom? Na atualidade, a mediunidade é admitida e reconhecida em muitas culturas do mundo, sendo respeitada, temida ou mesmo desprezada, dependendo das crenças e costumes. Em alguns países, médiuns podem se estabelecer como uma atividade licenciada. Eu coloquei entre parênteses aqui, entre parênteses, a universidade, porque, só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra existe uma faculdade ou uma universidade que formam médiuns. E os médiuns formados ali, eles podem exercer atividade, tendo licença do governo para trabalhar. Existem hoje vários programas na televisão, no History Channel e outros canais aí desses, com médiuns. Então, dependendo da situação e das culturas, o médium pode ser respeitado, pode ser temido, como pode ser, de alguma forma, procurado por pessoas e até, como eu mostrei aqui, exercer atividade através de uma licença governamental. Que já tem até curso para isso. Porém, é na doutrina espírita que a mediunidade é estudada de forma profunda e elucidativa. A base de estudo é Allan Kardec, mais especificamente em O Livro dos Médiuns. Eu coloquei aqui que na doutrina espírita que ela é estudada, porque se essas universidades aí da Inglaterra, por exemplo, estão estudando agora, é agora. Porém, a base de estudo da mediunidade está lá em Kardec, particularmente no Livro dos Médiuns. Tá bom? Então, quem quiser entender o que é mediunidade de fato, tem que ler o Livro dos Médiuns. Aliás, o nosso curso aqui se baseia integralmente no Livro dos Médiuns. Porém, por ser da natureza do ser humano, a mediunidade não é privilégio dos espíritas ou do espiritismo. Ela se manifesta em indivíduos de todas as crenças ou religiões, e até mesmo nos descrentes, aos quais, infelizmente, ela provoca sofrimentos desnecessários. Bom, as pessoas que são descrentes, o fato dela não acreditar não significa que ela não tenha mediunidade, porque é algo que é inerente à natureza. E o fato dela ter e não acreditar a faz sofrer. Então, tem muitas pessoas aí sendo tratadas com paranoia ou com outros tipos de distúrbios psíquicos, às vezes até tomando remédios tarja preta, quando na verdade não precisariam. Bastaria estudar o tema, entender que são médiuns e trabalhar essa sua condição mediúnica para ter o equilíbrio e não sofrer as consequências do desequilíbrio mediúnico. Como faculdade, a mediunidade é uma só. Porém, manifesta-se ou exterioriza-se de diversas maneiras. Kardec a dividiu em dois grandes grupos, os efeitos físicos e os efeitos intelectuais.
Na aula passada, na verdade, na aula 9, que não foi eu quem fiz, né? Foi meu companheiro, nós já tratamos dos vários tipos de mediunidade que o Kardec pôde observar na época dele. Tá certo? Então não vamos abordar aqui. Porém, ele separou em dois grandes grupos, né? Os efeitos físicos e efeitos intelectuais. Os efeitos físicos caracterizam-se por efeitos patentes, que podem ser vistos, ouvidos ou percebidos por várias pessoas ao mesmo tempo, sem que necessariamente sejam médiuns ostensivos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas não são médiuns ostensivas, então ela não tem a mediunidade, por exemplo, de vidência ou de audiência, e o fenômeno físico acontece. E essas pessoas, ou várias pessoas ao mesmo tempo, têm condições de não só perceber o fenômeno, mas como vivenciar a experiência com ele. Então, por exemplo, um espírito que decida, como foi na época do Kardec, né, movimentar uma mesa. Movimentava a mesa e várias pessoas presentes na sala observavam essa movimentação. Isso aí é um efeito físico. É aquilo que é patente, né? O espírito interfere de alguma forma no mundo físico, tá bom? São objetos diversos que se movem, ruídos, deslocamentos, materializações de objetos e espíritos, transportes de objetos de um lugar para outro, escrita direta, voz direta, etc. Então, se a gente quer entender o que são efeitos físicos, está aqui, ó. São ruídos, movimentos de objetos, deslocamentos, materialização de objetos que estão presentes no ambiente. De repente ele aparece. Transporte de objetos de um local para outro. Escrita direta em papel, né, ou qualquer outro lugar. Aparece escrito alguma coisa sem que tenha lápis, tenha caneta, tenha nada presente. Voz direta, ou seja, a voz que se ouve, né? Todo mundo ouve ali no ambiente. Então isso é um efeito físico. Agora, os efeitos intelectuais são comunicações que, independente da forma ou do método, expressam um pensamento, uma vontade, uma ideia. Via de regra, são transmitidas através da psicografia, da psicofonia, da audição ou ainda pela intuição. Então, por exemplo, um efeito físico ele pode ter um efeito intelectual, né? Se uma mesa que se move responde a algumas questões, está tendo um efeito intelectual, mas significa então uma comunicação. Porém, a gente trata mais como efeito intelectual aquele tipo de manifestação em que se dá diretamente com o médium, né? Então, por exemplo, uma ideia que chega, né? Através da psicografia, ou então da psicofonia. Psicofonia é a voz, né? É a mediunidade de médiuns que o Kardec que chamou de médiuns falantes, né? Nós chamamos de psicofonia, ou pela audição, ou até mesmo pela intuição. Tá? Bom, o que é ser médium? Médium é toda pessoa que sente a influência do espírito em qualquer grau de intensidade. É uma faculdade inerente ao homem. Isso é uma descrição básica do Allan Kardec. Então, todo mundo que sente de alguma forma influência, né, do plano espiritual em grau qualquer que seja, é médium. O médium é um agente indispensável com cujo auxílio se produzem manifestações no mundo invisível. Considerai-a, de preferência, um dom do céu, uma coisa sagrada que deveis utilizar com respeito para o bem de vossos semelhantes. Então, quem está falando aqui, uma descrição do que é ter médium, é do Leon Denis aqui no livro No Invisível. Ele está dizendo que é um dom do céu. Então, é um dom que as pessoas têm, certo? Para poder ter esse intercâmbio, né? Não é um poder oculto que se possa desenvolver através das práticas de rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. Então, aqui já é importante a gente entender isso. As pessoas falam assim, vamos desenvolver a mediunidade. Então, olha, eu quero ter mediunidade. Não é assim que funciona. Ninguém pode desenvolver mediunidade de ninguém. Ou você a tem, no caso aí de modo ostensivo, ou não.
Aliás, o Kardec, ele tinha o bom senso, né? Ele tinha uma simplicidade de pensamento. Sabe como é que ele concluiu que a mediunidade era algo que era inerente a já uma própria característica do ser humano? Ele percebeu isso pelo seguinte: quando ele começou a estudar, ele notou que tinham pessoas que tinham mediunidade e não queriam, e tinham pessoas que queriam ter e não tinham. Ora, se tem pessoas que têm e não querem, e tem as pessoas que não têm e querem, significa que já é da pessoa. Ela já traz consigo, né, esse tipo de dom, né, vamos assim dizer. Não é interessante esse pensamento? A mediunidade é faculdade pertencente ao campo da comunicação. Se desenvolve naturalmente em pessoas que possuam maior sensibilidade. Olha, aí eu grifei ali o naturalmente e o maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta com suas vibrações psíquicas e afetivas. Então aqui eu tirei do livro Mediunidade do Herculano Pires. E o que ele está falando aqui? Que é uma faculdade que pertence ao campo da comunicação, se desenvolve naturalmente, ou seja, não dá para forçar, é da natureza, e em pessoas que tenham maior sensibilidade. Ok? Muitas pessoas que aportam as casas às vezes se perguntam se as sensações que sentem são realmente de caráter mediúnico, ou apenas estados emocionais passageiros, ou ainda se não seriam meras fantasias ou alucinações. Esse é o grande X da questão. As pessoas procuram a casa espírita, às vezes estão tendo sensações, né, ou visões, ou pressentimentos, ou arrepios, ou insônia, ou seja, tem uma série de situações, e aí elas querem saber se aquilo é uma faculdade mediúnica ou não. Muitos dos alunos, e vocês, né, que estão me assistindo aqui nessa aula, às vezes podem estar se perguntando, eu sou médium ou não sou médium? Né? As coisas que eu sinto são, de fato, uma mediunidade ostensiva, onde eu tenho que, de alguma forma, estar atuando com ela, ou não? Essa é a grande questão, né, que se faz. Porque muitas pessoas que chegam nas casas espíritas passam pelos tratamentos espirituais, né, de reequilíbrio, e acabam se equilibrando e não precisam, e deixam de ter os sintomas. Não necessariamente são médiuns ostensivos. E também muitas pessoas que acabam fazendo os cursos e que ficam nas casas espíritas também não têm a mediunidade ostensiva, né? Elas são mais médiuns intuitivos, né, ou inspirados, ou acabam trabalhando na casa espírita de outra maneira, e não necessariamente no campo mediúnico. Né? Então, como entender se somos ou não médiums? E o mais importante, o que é de fato ser médium? Então, agora nós vamos tentar entender o que é esta figura, e vamos tentar descobrir aqui como entender se nós somos médiums. Tá? Quem são os médiuns? A definição de médium significa meio, intermediário, ou aquilo que possibilita um intercâmbio. Essa terminologia foi proposta por Allan Kardec. Inclusive, além dessa, as palavras espiritismo, espírita, perispírito, etc., para designar coisas e situações novas trazidas pelo espírito superiores à humanidade. Ou seja, o Kardec aqui designou, né, utilizou a palavra médium para dar um nome a essa característica, né, de intercâmbio, como também teve que dar nome para várias outras, como eu já coloquei ali, né, que eram palavras que não existiam, ou melhor, situações que eram descritas pelos espíritos que precisava ter um termo, né, para que as designasse. Por exemplo, quando os espíritos falaram para ele do corpo espiritual, como sendo um corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, ele deu um nome de perispírito. Para chamar essa filosofia nova que ele estava recebendo, esse monte de informações que ele organizou, ele chamou de espiritismo. E assim por diante.
Então, médium nada mais é do que um termo que o Kardec está utilizando para designar esta faculdade, né? Essa capacidade que algumas pessoas têm de forma ostensiva de ter acesso direto aí, né, ao plano espiritual, ou permitir que o plano espiritual tenha acesso através dele ao mundo físico. Normalmente é chamado de médium somente aquele em quem a faculdade mediúnica se apresenta de forma ostensiva. Porém, na realidade, todos os seres humanos possuem mediunidade, pois todos, sem exceção, podem ser influenciados pelos espíritos em níveis diferentes de intensidade. Bom, então aqui agora nós vamos começar a desmistificar essa questão da mediunidade em si. Todos somos médiuns. Quer você goste, quer você não goste, quer você acredite, quer você não acredite. Por quê? Porque todos temos a capacidade de ser, de alguma forma, né, impressionado ou influenciado pelos espíritos. Já falei e vou repetir novamente. Uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas acreditam nos anjos guardiões, ou acreditam nos mentores. Ora, como é que o teu anjo guardião pode ter acesso a você, ele pode te orientar, ele pode te ajudar, se você não tiver essa condição de que ele interfira de alguma forma em você? Pode não ser clássico e direto, mas ele pode te intuir, tá certo? Aliás, os desenhos animados, eu gosto muito do desenho do Pica-Pau, que mostrava sempre, né, quando ele tinha que tomar uma decisão, aparecia o diabinho falando umas coisas para ele, ou então aparecia o anjinho. E aí era essa questão da influência, ele tinha que tomar uma decisão. Influência. Então, nesse sentido, todos, sem exceção, são médiuns. Porém, aqueles que já possuem uma característica mediúnica diferenciada, um pouco mais intensa, né? Quando eu falei aqui que todos nós somos espíritos, somos médiuns porque somos de alguma forma influenciados, nem todos nós vemos os espíritos. Nem todos nós ouvimos os espíritos falando conosco. Ou nem todos nós damos passividade para que um espírito fale através da gente. Ou escreve, né? Ou o espírito possa usar a nossa mão para escrever. Então, nesse sentido aí, né? Esse tipo de mediunidade é que a gente chama de mediunidade ostensiva. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha que pergunta, hein? E olha a resposta. Muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, sem que o percebas. Então vejam. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, mesmo que a gente não perceba. E, na verdade, eles estão dizendo que a maioria de nós sequer percebe, mas nós somos influenciados pelos espíritos. E aí, de novo, eu volto àquela alegoria, né, do desenho, né, do anjinho, do diabinho falando conosco. E nós temos que tomar decisões baseadas nisso que a gente está recebendo de influências. Tá certo? Allan Kardec afirma que todo ser humano é médium, no sentido né, de que esse é passivo de receber influências e também ser, de alguma forma, sugestionado por espíritos desencarnados. Então, nós já falamos sobre isso. Todo mundo é médium porque está sujeito a receber essas influências. Isso se dá através da sintonia mental, de forma espontânea e natural, surgindo na mente do indivíduo como uma ideia, um pressentimento, que são também chamados de intuição. Então, os espíritos podem nos intuir a todo instante. Que tipo de intuição nós vamos receber? Vai depender deles ou vai depender da gente? Quem eu quero trazer, né, que está ao meu lado para mim, de alguma forma, me intuir coisas? Se eu quero ser intuído de coisas boas, o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que cultivar em mim bons sentimentos, bons pensamentos, né? Eu tenho que ajudar nesse processo. Porque, na verdade, como nós somos um aparelho que capta, quem vai decidir o que quer captar não são eles, somos nós. Isso é importante a gente entender. Assim sendo, ser médium não depende de crenças, religião, idade,
raça ou sexo. Independe, tá? Não é a religião que vai determinar, não é a sua crença, não é a sua idade, a sua raça ou o seu sexo. A mediunidade é inerente ao ser humano, independente das condições. Muitas pessoas, por ignorarem o assunto, se amedrontam, e eu grifei, né? Ou temem assumir alguma responsabilidade que acreditam ser inerentes ao exercício mediúnico e recusam-se a aceitar a sua realidade. Então, o fato de se amedrontar e o fato de temer faz com que a pessoa que tenha, né, a ostensividade, por exemplo, sofra. As pessoas que temem e têm medo, mas que não têm a ostensividade, ou seja, só têm no campo da intuição, elas não vão, talvez, sofrer tanto, né, as consequências. Apesar de que o fato de temerem e o fato de serem amedrontados, elas vão estar se ligando numa faixa de vibração de espíritos que gostam desse tipo de coisa, né? São espíritos que vão insuflar cada vez mais o temor, né, medo, desesperança e por aí afora nessas pessoas. Muitos, inclusive por ignorância ou crenças contrárias, procuram evitar qualquer conversa ou situação relacionadas com o tema. Mas, se a mediunidade for ostensiva e os sinais foram muito evidentes, intensos e frequentes, tendem a enfrentar problemas graves, decorrentes do descontrole e o desconhecimento de como se precaver e defender de assédios negativos. Bom, já falei um pouco sobre isso e vou repetir novamente. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com distúrbio, muitas pessoas tomando remédios tarja preta, por exemplo, quando na verdade não precisariam de nada disso. Bastaria que terem a consciência, né? Não temer e passar a entender o que acontece com elas. Bom, já entendemos aí, então, o que é mediunidade, o que é ser médium, quem são os médiuns. A gente já viu que não tem privilégio, não são só os espíritas, tem médium em tudo quanto é lugar, tem médium nas igrejas evangélicas, lá baixando o Espírito Santo, então dando passividade ali para os pseudo-demônios, que aliás eu queria fazer uma observação, né? Ali na verdade não são os demônios, são às vezes parentes das pessoas, né, que estão desencarnadas e precisando de ajuda e são tratadas como demônios. Tem médiuns, né, tem médiuns ali, por exemplo, na Igreja Católica, ali nos carismáticos. Aliás, vocês sabem o que significa carisma? Carisma significa dom de Deus. Então, os carismáticos da Igreja Católica nada mais são do que médiuns que exercem a sua mediunidade. Agora vamos entender, eu sou médium. E agora? O que é que eu faço com isso? Bom, eu vou pôr um vídeo aqui na sequência que os meus alunos, muitos deles já conhecem porque eu já passei. Mas eu acho que é importante ver novamente, né? É um vídeo muito interessante para elucidar o que a gente vai tratar daqui para frente, dessa questão de você ser médium e o que você vai fazer com isso. Vamos ver o vídeo? Tá gostando? É bem interessante. Eu te assustei, você é um fantasma. Fantasma não, espírito. Ah, espírito fantasma, no fundo é tudo gente morta. Socorro! Eu tenho medo. Ai, minha Nossa Senhora. Ui. Você tem medo de espírito? Ai, pavor. Então você tem medo de você mesma. Claro que não. Você é tão espírito quanto eu. Mas você tá desencorpada. Desencarnada. Essa é a única diferença. É uma grande diferença, não acha não? Eu não tô entendendo. Você não tava lendo o livro dos espíritos? Por que você fica assim, tão apavorada? Hein, Janete? Eu tô lendo o livro porque eu quero aprender espiritismo através do livro, tá? Eu sempre gostei muito mais do livro do que do filme. Fico muito feliz que você esteja interessado no assunto, viu? Vai te ajudar muito na sua caminhada, já que você é médium. Parou a palhaçada. Eu não quero ser médium. Eu só quero ser espírita porque eu quero fazer caridade. Eu quero servir sopão fraterno, chá fraterno, macarrão fraterno, tudo que é fraterno. Eu só não quero meter com gente descarneçada. Ui. Desencarnada.
Se é só pela caridade material, você não precisa, assim, virar espírita. Você pode se juntar a qualquer um desses movimentos filantrópicos que tem por aí. Tem vários ótimos. Não quero saber. O espiritismo vai muito além disso. Ele nos ajuda a entender as leis da vida, a cuidar da nossa evolução moral e vai te ajudar muito através do trabalho mediúnico. Eu só quero servir o sopão. Acho ótimo, mas você já pensou que tem outras pessoas que precisam de outro tipo de ajuda? E que você tem um dom que muita gente gostaria de ter? Mas eu não pedi nada, minha filha. Pediu sim, antes de nascer. Mas eu não me lembro, nessa época eu tava desencalhada. Desencarnada. Você pediu muito por essa chance, Janete. Você queria muito vir à Terra para ajudar as pessoas, trazer consolo, acolhimento através da mediunidade. Isso não tinha familiar? Quer dizer, não, mas mais ou menos. Quer dizer, eu sempre tive dentro de mim, eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa enorme dentro de mim. Mas sabe quando tá faltando alguma coisa pra te completar? Então, eu só não tinha tentado o espiritismo. Você vai ver, vai te fazer bem. Precisa, sim, de disciplina, dedicação. Mas quando você aprender a usar a sua mediunidade, vai te trazer muita satisfação. O medo acaba passando, né? Conforme você estuda, vai vendo que fica tudo muito natural. Então vou ter que estudar muito pra poder essas coisas entrarem na minha cabeça, porque tá tudo muito bizarro, vou ter que estudar demais. E seu espírito? Tem mais espírito por... Não. Eu quis dizer que é essa a intenção. Ai, que susto. Eu pensei que tinha outra pessoa desencarnada. É desencarnada. Esquece. Você falou certo dessa vez. Tem mais um trechinho aqui, vamos ver. Tem uma continuidade. Você é um espírito? Não, sou técnico de som. Você é um espírito? Não, contra a regra. I see sad people. Bom, esse vídeo é interessante, apesar de ter humor, né? Ele tem um ensinamento, né, muito profundo da pessoa que se vê nessa condição, né, de ter mediunidade, de não querer, não ter compromisso. Porém, ali ele fala, você tem medo de você mesmo? Você tem medo de ver o espírito? Então você tem medo de você mesmo, porque nós somos espíritos. E mais que pode trazer ele, olha, essa questão do estudo, da compreensão do que é, de não precisar sofrer com essas questões, de entender uma série de coisas, que mediunidade, na verdade, é ajudar, né? O médium vem para justamente ajudar no processo aí de desenvolvimento dele mesmo e de outras pessoas e por aí afora. Eu acho que vale até a pena não ver só uma vez, mas ver várias vezes esse vídeo aí e fazer a análise, né, de cada uma das cenas ali, coisas interessantes que a gente pode ter de aprendizado. Tá bom? Então vamos na sequência aqui. Sou médium e agora? Afinal, como saber se uma pessoa possui ou não mediunidade ostensiva? Como já dissemos, todas as pessoas são médiums e a grande maioria não possuem uma ostensividade na mediunidade. Vamos entender então ostensividade por uma intensidade, né, dessa assimilação do plano espiritual, da interferência dos espíritos em nós. A maioria tem uma intensidade muito leve. Quando essa intensidade é mais potente, é que a gente chama de médiuns ostensivos, tá bom? Então, normalmente os chamados médiuns ostensivos são aqueles que apresentam caracteres mediúnicos bem acentuados, tais como vidência, audição, psicografia, psicofonia, cura, etc. Então, a maioria dos médiums, como nós já vimos aí da intuição ou da inspiração, não são ostensivos. Passa a ser ostensivo quando ele tem essa intensidade amplificada, né? Essa intensidade de interação ou de perceber influências do plano espiritual, ela é mais intensa. Aí, nesse sentido, então, tem a vidência, tem a audição, tem a questão da psicografia ou da psicofonia, que é o espírito poder se manifestar através de um médium, ou também o médium de cura, e por aí afora. Médium de efeitos físicos também, que eu não coloquei aqui, né? Assim, podemos dizer que a mediunidade ostensiva é, então, um atributo escolhido pelo espírito antes de reencarnar. Ora, se todo mundo é médium, porém alguns têm esse grau de intensidade maior de percepção, significa que existe alguma coisa diferente nele. Por que que ele é diferente?
Da onde vem essa diferença? Ela vem antes. Você decide antes. Muitas pessoas não concordam e não gostam. Você escolheu ter esta ostensividade na sua mediunidade, ou essa intensidade maior, antes de reencarnar. Foi lá atrás. Ah, porque muita fala assim, puxa, mas eu queria ter o livre-arbítrio de não precisar ter a mediunidade. Não tem jeito, você exerceu o livre-arbítrio lá, no plano espiritual. Quando você tinha, inclusive, uma percepção das coisas muito mais ampla. Você, como espírito, no plano espiritual, sabe de todo o teu histórico passado, de toda a tua necessidade. Então, quando você faz as escolhas lá, elas são boas para você como espírito. Não materialmente falando, porque a vida material ela é passageira, ela é momentânea. O grande objetivo, inclusive, de você ser médium é para ajudar no seu desenvolvimento espiritual, nos seus novos aprendizados. E a escolha foi feita antes. Eu gosto de frisar muito isso, porque muitas pessoas falam assim, puxa, mas nós não temos livre-arbítrio, eu não queria isso hoje. Bom, você não queria, mas você escolheu antes. O problema é que você não acredita nisso. Muitos não aceitam isso e se revoltam com essa ideia. Porém, não dá para fugir da realidade, quer gostemos dela ou não. Você pode não gostar, mas ela existe. Se ela existe, não é melhor aceitar e aprender com isso, tentar entender o que acontece com você, para você poder se equilibrar, ao invés de ficar sofrendo? Isso é para pensar, tá certo? Então, como é algo orgânico e desta forma diferente dos demais, não dá para ignorar a sua existência ou acreditar que poderá ser extinta ou ainda retirada, como alguns pensam. Eu já vi pessoas falando que procuraram determinados centros espíritas porque lá disseram que iam cortar a mediunidade da pessoa. Gente, não acreditem nesse tipo de coisa, porque é algo que é inerente ao ser humano, foi uma escolha anterior e dificilmente você vai cortar. Talvez você consiga fazer apaziguar, equilibrar, mas para isso você precisa estudar. Ainda voltando lá no vídeo, né? Vocês viram que fala lá do estudo. É preciso estudar. Não vai querer achar alguém que vai lá e milagrosamente vai chegar e vai cortar para você algo que na verdade você mesmo escolheu antes para o seu próprio desenvolvimento. A única pessoa que pode de fato, de alguma forma acessar ou equilibrar é você mesmo. Não é mais ninguém. E para isso você precisa entender. E para entender você precisa estudar. Assim sendo, o melhor a fazer é conhecer e aprender a conviver em equilíbrio com essa capacidade diferenciada. Olha como eu estou chamando isso aqui, né? Capacidade diferenciada. Você tem essa capacidade diferenciada, você é diferente dos outros, vai entender isso, vai estudar, vai se equilibrar nesse sentido, sem sofrer, de preferência. Existem alguns indícios que podem indicar um certo desabrochar da mediunidade. São eles. Antes, porém, de falar, eu coloquei entre aspas ali o desabrochar. Que na verdade já existe. Você está de repente sentindo algumas coisas e aí pode ter alguns indícios. Não quer dizer que o que eu vou passar aqui seja exatamente mediunidade, mas são indícios, possibilidades. Ok? Alterações emocionais súbitas. Acentuada sensibilidade emotiva. Insônia. Vidências. Calafrios e arrepios. Ouvir sons ou vozes e chamamentos. Então, aqui, se você está vivenciando uma ou algumas dessas situações, podem ser indícios. Não quer dizer que seja. Não? Tem mais. Necessidade compulsiva e inoportuna, né, de escrever ideias que não lhe são próprias. Sabe, você tem uma necessidade de ficar escrevendo coisas que não é sua. Isso aí é um indício. Sensação de formigamento nas mãos ou na cabeça.
mal-estar em determinados ambientes ou na presença de certas pessoas. É uma sensibilidade, né, exacerbada. Você chega no ambiente e você sente. Né? Sensações de enfermidades inexistentes. Aliás, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que apresentam determinadas enfermidades que, na verdade, não são delas. São de entidades enfermas às suas voltas. Existem já inúmeros estudos sobre isso. Eu mesmo presenciei várias coisas acontecendo, até mesmo no Manuel Bento, né? De pessoas que chegaram lá com algum determinado tipo de manifestação de enfermidade, passam num tratamento e saem curadas. E a entidade que acompanhava aquela pessoa acaba ficando lá para a gente tratar ela. Então, na verdade, não era a pessoa que estava doente, mas o espírito que a estava acompanhando é que trazia os sintomas daquela enfermidade. Olha que interessante. Esses sintomas podem surgir de forma associada com maior ou menor intensidade, prevalecendo um ou outro, ou vários, conforme a condição de cada um. Então, o que eu estou falando aqui? Que os sintomas podem surgir de forma associada, quer dizer, vários, né? Ou com maior ou menor intensidade em algum deles, prevalecendo um ou outro, ou vários, conforme a condição de cada um. Então, se você está vivenciando coisas desse tipo, possivelmente pode ser sintoma mediúnico, de mediunidade. Porém, um tratamento espiritual, um estudo, pode colaborar para você entender se de fato é ou não. Importante que fique bem claro que alguns desses sintomas citados podem ocorrer sem que necessariamente seja um sinal de predisposição mediúnica. Nós já falamos sobre isso. É importante, né, quem está vivenciando algum desses sintomas buscar um tratamento. Também o tratamento médico, dependendo da situação, né, porque a gente nunca pede que a pessoa dispense o tratamento médico, que seria uma incoerência, né, seria uma imprudência da nossa parte. A pessoa tem que fazer o tratamento médico, dependendo da situação, e também o tratamento espiritual. Às vezes, fazendo o tratamento espiritual, vai detectar que eram sintomas, né, que eram passageiros, se equilibra e segue a vida normalmente, né? Continuando sendo um médium, porém não ostensivo. Outro ponto que merece ser ressaltado é que a mediunidade não é doença, como também não é um privilégio. Então, ser médium não é ser privilegiado, como também não é possuir doença. Aliás, sobre essa questão de doença, né, da mediunidade ser ou não uma doença, nós vamos tratar na aula 12, lá para frente, tá bom? A ostensividade da mediunidade, diferentemente da forma como muitos pensam, pode ser encarada como uma missão. Ora, o que eu quero dizer com isso? Eu já falei aqui que você escolheu antes. Por que que você escolheu antes? Quem vai dizer isso aí para você é você mesmo, tá? Não adianta você querer procurar um mentor para te falar, você escolheu por causa disso ou daquilo. Isso é com você. Se você escolheu antes, é porque você pediu isso para uma determinada missão. Qual é essa missão? Também não é ninguém que vai dizer para você. É você que tem que entender qual é. Mas se você tem essa coisa que é diferente dos outros, é por uma razão, e essa razão pode ser uma missão sua. Do campo aí da ajuda, do campo de por aí afora. Tá certo? Aliás, olha isso aqui, ó. Muitas pessoas não se perguntam qual é o meu objetivo na vida. Pois é. Talvez você já está vivenciando essas situações aí, né, de talvez não querer a mediunidade e tal, e fica querendo saber, qual é o meu objetivo na vida? E está aí esquecendo que você tem uma tremenda ferramenta ao seu dispor para você ter utilidade na vida, para você servir o próximo, né, para ajudar no processo de desenvolvimento seu e das pessoas, e por aí afora. Uma missão. A mediunidade ostensiva representa para o médium uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade
confiança, com amor e disciplina, trará sempre benefícios a muitos. Porém, em primeiro lugar, para o próprio médium. Então, ela representa uma responsabilidade? Sim. É algo ruim? Depende. Depende da forma como você encara. Depende da forma como você vai se posicionar. Ela não veio para te atrapalhar. Pelo contrário, veio para te ajudar. Então, cabe a você entender isso. E trabalhar, né? Para que você possa não só ajudar as pessoas, mas também para se beneficiar disso. Tá certo? Bom, vamos entrar aqui agora na questão dos conflitos na infância. Essa imagem aí tenta identificar, né, ou mostrar essa questão das crianças, né, terem não só acesso ao plano espiritual, como também interagir com o plano espiritual. Né? Aliás, eu gostaria de lembrar e até falar para vocês de um caso. Alguns anos atrás, lá no Manuel Bento, nós temos às segundas-feiras do Manuel Bento um tratamento para crianças. Né? E esse tratamento, inclusive, envolve também os pais. Né? São crianças que apresentam, de alguma forma, algum distúrbio, né? Algum tipo de manifestação mediúnica. E tinha um garoto de 5 anos que vinha, que ele tinha um amiguinho dele, invisível. Esse amiguinho conversava com ele direto. O irmão mais velho não gostava, ficava às vezes irritado, porque o irmão mais velho não via, né? Quem via era o menino só, de 5 anos. Só que, com o tempo, esse garoto foi se acomodando com isso, o próprio irmão mais velho foi entendendo, e aí chegava uma época que o irmão mais velho perguntava para o menininho: escuta, o teu amigo está aí hoje ou não? Vocês veem como são as coisas, né? Aliás, esse garoto acabou depois equilibrando isso, tá? Com o tempo ele deixou de ter essas visões, que aliás é uma coisa que a gente vai falar aqui. Bom, por ser de natureza do ser humano, é importante observar que a mediunidade pode manifestar-se desde a infância, pois as crianças, devido à sua condição de recém-reencarnados, possuem facilidade de perceber o plano espiritual e manter um convívio espontâneo com os espíritos. Então, olha que interessante. Estava desencarnado, reencarnou, o espírito está aos poucos, né, assumindo o corpo físico, demora um tempo. Então, a criança ela ainda está, dependendo até de uma certa idade e tal, e da intensidade dessa sensibilidade, ela pode estar tendo acesso ainda, ao tempo que ela está se ligando ao corpo, acesso ao plano espiritual. Sem maior dificuldade, sem maiores problemas e tratando isso com naturalidade. Quem se assusta e trata como algo inatural, né, algo às vezes ruim, são os pais, pela ignorância. Mas para a criança aquilo é normal. Tá certo? Para desmistificar o assunto, é importante entender que a nossa base de vida é espiritual e não a física. Todos nós somos espíritos e o plano espiritual é a nossa pátria de origem. Olha, dificilmente a gente pensa nisso, muitos inclusive não acreditam. Também os espíritas estudiosos não pensam nisso. Mas a vida aqui física é passageira. A nossa verdadeira vida é a vida espírita. E todos nós viemos de lá. Lá é a nossa pátria de origem. Por isso não estranhe haver o intercâmbio. Tá certo? Daqui para lá e de lá para cá. São inúmeros os casos de crianças que conversam com amiguinhos invisíveis. Ou mesmo adultos, né? Parentes já desencarnados, com quem brincam e se entretêm, sem que isso denote qualquer alteração física ou psicológica. Ou seja, a criança não está exercendo aquilo porque ela tem algum fator psíquico, né? Ou alguma coisa física diferenciada. É um campo da sua sensibilidade mais exacerbado, só isso. Então ela está tendo ali uma interação com esse plano de vida, que é o plano real, como eu já falei no slide anterior. Também são inúmeros os casos de crianças que mantêm lembranças de suas vidas anteriores,
relatando fatos e episódios que foram, inclusive, comprovados por documentos por pesquisadores diversos. Olha, gente, tem inúmeros casos, inúmeros pesquisadores tratando desse tema, de crianças que naturalmente lembram de suas existências anteriores. Tem um pesquisador americano chamado Ian Stevenson, que ele já desencarnou na verdade, né? Ian Stevenson da Universidade da Califórnia ou da Virgínia. Agora eu fiquei na dúvida. Bom, Ian Stevenson, ele pesquisou crianças, mais de 3.000 casos, e ele tem casos inclusive documentados. Ou seja, a criança passava a dizer que foi fulano de tal, que viveu em tal lugar, que morreu de tal forma. Então eles iam até esse lugar, pesquisar em jornais antigos, né, nos arquivos dos jornais, pesquisar nos cartórios, e acabavam descobrindo que aquela pessoa que a criança dizia ter sido, de fato existiu. Ou também, de fato, morreu da forma como a criança disse que tinha morrido. Então, Ian Stevenson tem isso comprovado por documentos. Jim B. Tucker, que é um outro pesquisador que deu sequência ao trabalho, né, do Ian Stevenson, também tem uma série de pesquisas, né, documentados dessa situação. É mais para comprovar que a criança, né, tem acesso ao plano espiritual com mais facilidade do que o adulto. E isso é para tratar com naturalidade, porque a maioria dessas crianças, ou que tem as vidências, né, com os amiguinhos invisíveis, ou que fazem relatos de existências anteriores, conforme vão crescendo, acabam esquecendo o assunto. Tá bom? Isso é possível porque o processo reencarnatório só se completa por volta dos 7 anos de idade, o que propicia e facilita o intercâmbio com o mundo espiritual para aquelas crianças que já apresentam uma predisposição orgânica. Ou seja, então, é interessante a gente observar isso aqui, né? Primeiro, os 7 anos não é padrão, tá? Não é uma coisa que acabou nos 7 anos, não. É mais ou menos. Então, é um tempo que o espírito ainda está se assenhorando, né? Está aprendendo a tomar conta do corpo físico. Essa máquina que ele deixou de usar durante um período. Ele precisa aprender a usar novamente. Tá certo? Nesse período aí ele pode ter esse intercâmbio. E aqui, porque só algumas crianças lembram? É porque ela já tem uma certa predisposição orgânica para isso. Que eu chamo aqui de um grau de intensidade maior, de percepção do mundo espiritual. Tá bom? Isso não significa que todas essas crianças possuirão a chamada mediunidade ostensiva, pois conforme vão crescendo, elas vão se desligando da realidade espiritual e se integrando na vida física, perdendo, então, esta capacidade de percepção e comunicação com a espiritualidade. Nós já falamos sobre isso. O fato dela ter essa predisposição orgânica não significa que ela vai ser médium ostensiva lá na frente. A maioria não é. Tá bom? Então, não precisa se assustar, na verdade. Se você tiver um neto, um parente, um filho, alguma coisa que esteja vivenciando uma coisa assim, é tratar com naturalidade, sem maiores problemas. Porque com o tempo isso vai se resolver. Né? O problema é quando os adultos se assustam e acabam assustando as crianças. Porque a criança se sente diferente, né? Ela sofre com aquilo. Pais que observam esse tipo de comportamento nos filhos não precisam ficar assustados e devem tratar o assunto com naturalidade, sem repreensão e nem tampouco com incentivo que venha intensificar o intercâmbio mediúnico em idade não apropriada. Se for o caso, um tratamento espiritual pode ser indicado. Então, olha que interessante. É para tratar com naturalidade, porém, não é também para ficar intensificando. Não é para ficar incentivando a criança. Trata com naturalidade. Tá certo? E deixa a coisa fluir. O tempo, né, vai dizer o que é que de fato vai acontecer nessa questão mediúnica com aquela criança. Não há, assim, uma idade determinada para a eclosão da mediunidade. Porém, normalmente, elas não se apresentam em indivíduos idosos, pelas próprias e naturais limitações orgânicas e psíquicas. E nas pessoas muito jovens,
o exercício da mediunidade e nas pessoas muito jovens, o exercício da mediunidade só deve ser incentivado quando estas denotem certa maturalidade psicológica. Então, não tem idade própria. Normalmente, nos mais velhos, as pessoas mais idosas, ela não vai eclodir de repente. E nas pessoas mais jovens, ela só deve ser incentivada e só deve trabalhar de fato mediunicamente se elas tiverem capacidade, né, de maturidade, até maturidade psicológica para isso, tá certo? Então, vai falar assim para mim, vou pôr uma criança de 10, 11, 12 anos para trabalhar mediunicamente? Não. Ela não tem maturidade psicológica para isso. Há um jovem, vai depender, né? Não é a idade que vai determinar a idade física, mas a idade de maturidade, né, psicológica de cada um. Tá bom? O médium e o perispírito. É importante a gente entender isso aqui, tá? Essa questão do perispírito, porque o perispírito, na verdade, é a chave, né, para a mediunidade em si, para a ostensividade na mediunidade e para o médium em si. Tá bom? O perispírito, que já foi estudado em outras aulas, né, é o nome dado por Allan Kardec ao corpo espiritual, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Quando desencarnados, é o perispírito que serve ao espírito como meio de manifestação. Então, se o espírito está se apresentando para a gente, ele vai se apresentar com o perispírito dele. Porque o espírito em si é uma energia, é uma centelha, é um clarão, é uma luz. Tem uma forma humana. Quem tem a forma humana é o perispírito, que é esse corpo intermediário, tá bom? Entre o espírito e o corpo físico. Tá certo? Para que um espírito possa usar o corpo igual ao nosso, precisa de um perispírito. Então, que isso fique claro. Assim sendo, também no campo mediúnico, é o perispírito que possibilita a manifestação do espírito desencarnado com o médium encarnado. Toda manifestação mediúnica, então, ocorre sempre de perispírito para perispírito. Isso a gente tem que entender. O espírito desencarnado só consegue usar o corpo físico do médium através do perispírito do médium. O espírito desencarnado não entra no corpo do médium, não assume o corpo do médium. Ele utiliza o corpo do médium sempre através do perispírito do médium. Que fique claro isso também, né? Porque é de extrema importância a gente entender isso. Atenção! Quanto à ligação da mediunidade com o corpo, que muitos espíritas ainda não entenderam, confundindo-a com uma suposta origem orgânica da mediunidade, trata-se de coisa muito diferente. Opa! Quer dizer que não é de origem orgânica? Vamos entender? Aqui ele está dizendo que trata-se de coisa diferente. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito, que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito, que enquanto estivermos encarnados faz parte do corpo e permite a ligação do espírito comunicante com o espírito do médium. Então, a faculdade mediúnica é da natureza do ser humano, porém, ela não está residindo no corpo físico, ela reside no perispírito. Então, essa alteração, né, da sensibilidade, dessa capacidade de percepção do plano espiritual está no perispírito e não no corpo físico. Tá certo? Ela é orgânica no sentido de que ela está presente, mas não é no corpo físico e sim lá no perispírito do médium. Tá certo? Porque também, gente, há relatos de manifestações mediúnicas no plano espiritual. Espíritos exercendo mediunidade no plano espiritual.
Para exercer mediunidade no plano espiritual, a faculdade mediúnica só pode estar no perispírito. Tá certo? Mas seguindo aqui. É o grau maior ou menor da possibilidade de expansão das energias perispirituais no corpo do médium que determina a maior ou menor flexibilidade do médium na recepção das comunicações. É o que a gente chama aí de transe mediúnico. Essa informação eu estou tirando do livro Mediunidade do Herculano Pires. Então vamos repetir, ó. É o grau maior ou menor da possibilidade de expansão das energias perispirituais no corpo do médium que determina a maior ou menor flexibilidade do médium na recepção das comunicações. Que eu coloquei aqui entre parênteses, né? Transe mediúnico. Ou seja, dependendo do transe mediúnico, né? Tá vendo aquela figura ali, ó? O seu perispírito vai irradiar, né? Ele vai, certo? E dependendo dessa capacidade de irradiação, é maior ou menor, é que vai determinar a maior ou menor intensidade de percepção do plano espiritual e maior ou menor intensidade de manifestação dos espíritos através do médium, através dessa capacidade de expansão do seu perispírito. Ó, quando em transe mediúnico, o perispírito do médium se expande para permitir o acesso externo ao seu corpo físico, através do seu próprio perispírito. Então, de novo, entrou em transe, perispírito se expande, permitindo o acesso externo, porém através do seu perispírito. Então, o espírito jamais vai usar o corpo do médium sem ter o perispírito como intermediário. O espírito comunicante não entra no corpo do médium, o comanda à distância. Fiz questão de colocar aqui mais uma vez. Não entra. Quem assistiu o filme Ghost, tem aquela cena, né, que a médium está lá e de repente vem aquele espírito, aquele bando de espírito, tem um espírito bem grande, inclusive, vai e se joga e entra, né, ela dá aquela chacoalhada. Aquilo ali é cena de Hollywood, tá? Não acontece assim. O ato mediúnico é um momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem psicoafetivamente na comunicação. Olha que coisa interessante a forma como ele coloca aqui o Herculano Pires. O ato mediúnico é um momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem psicoafetivamente na comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Eu acho até poético, né, a forma como ele coloca aqui, e eu vou ler de novo. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas vibrações espirituais. Ele se aproxima e envolve o médium. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, ou seja, do perispírito do espírito. Irradia, atingindo o corpo espiritual do médium, ou seja, atingindo o perispírito do médium. A esse toque vibratório, ou seja, vibração com vibração, semelhante a um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Então, de novo, lá no livro Mediunidade de Herculano Pires. Vários médiuns relatam, né, nessas sessões mediúnicas, que eles captam mesmo, eles sentem, né, o psiquismo do outro. Eles assimilam um pouco do sofrimento, da dor ou da alegria, né, dos sentimentos do outro espírito. É um fenômeno maravilhoso, inclusive, né, quando tratado com equilíbrio, né, e quando tratado com seriedade, que a coisa merece. Né? Vou tentar fazer uma simulação aqui, uma animaçãozinha dessa ideia, tá? Aqui você tem um médium, tá bom? E aqui você tem um espírito que quer se comunicar através deste médium. Né? Ou com o próprio médium, intuindo ele, ou
através dele, na psicofonia principalmente, né? Falar através dele. Então, o que vai acontecer? O médium vai entrar em transe e vai expandir o seu perispírito. E o espírito vai, através do perispírito, ó, fazer a interação. Então, você tem ali, nesse caso, uma dilatação perispírica menor ou pouca. Você tem total influência do médium sobre a consciência do espírito. Nesse caso aí é chamado de médium consciente ou intuitivo. A gente vai estudar isso, vocês vão estudar essa questão do intuitivo em outras aulas. Mas o médium consciente é aquele que, ao dilatar o seu perispírito, ele dilata muito pouco. Então o espírito não tem um acesso muito grande ao corpo, né? É limitado. Então o médium tem total controle sobre a influência do espírito. Ele decide se ele vai falar aquilo ou não, de que forma ele vai falar, se ele vai escrever aquilo ou não, e de que forma que ele vai escrever. Tá bom? Porque a dilatação não foi tão grande. Aí nós temos um segundo caso. No caso, então, o espírito se aproxima. Tá? Ele fica ali próximo do médium, porém ele vai interagir com o médium através do seu perispírito. Tá certo? Aí nós temos a segunda situação, voltando novamente ali o médium, de novo o espírito que quer se comunicar através dele, e aí ele tem uma dilatação um pouco maior que a anterior. Ó, dilatação perispírica intermediária, influência parcial do médium. Nesse caso, então, é chamado de médium semiconsciente ou semimecânico. Semiconsciente é no caso da psicofonia, semimecânico no caso da psicografia. Tá certo? Mas, de novo, não há... o espírito vem e se aproxima. E se liga com o médium através do perispírito. Tá certo? Por isso que eu coloquei ele ali atrás. Né? A terceira situação, que de novo, né, usando o mesmo figura aqui do médium com o espírito, a dilatação é maior, ou seja, o perispírito se expande mais, então tem uma maior dilatação perispírica, quase nenhuma influência do médium. É o chamado médium inconsciente, ou no caso da psicografia, médium mecânico. O que acontece aqui? De novo, né, o espírito vem e se aproxima. Porém, como tem uma dilatação maior, né, um afastamento maior do perispírito do médium, o perispírito do médium interfere quase que pouco no corpo físico. Então o espírito consegue, através do seu perispírito, através dessa fusão fluídica, como descreveu lá o Herculano Pires, ter um acesso maior ao corpo do médium. É isso, né? Essa dilatação perispírica maior ou menor que vai determinar o grau de intensidade mediúnica. E o que vai determinar o médium, né, intuitivo, semiconsciente ou inconsciente. Tá certo? Basicamente é isso. Bom, para encerrar agora a aula, nós vamos falar do mundo espiritual. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. João 14, né? Capítulo 14, versículos de 1 a 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus já falou lá atrás. Tá certo? O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, nós vamos buscar aqui, esse item está na Gênesis, capítulo 1, item 12. Mostrando que o Espiritismo não é uma revelação, porém está revelando o quê? A existência do mundo espiritual.
de uma outra morada. Jesus nos falou, há muitas moradas. Então, o mundo espiritual é uma outra morada na casa do Pai. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Eu tirei isso lá do livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 10. O que ele está dizendo aqui? O intervalo entre as existências corporais. O que é o intervalo entre uma existência corporal e outra? É o mundo espiritual. O espírito vai ser feliz ali, ou pode ser desgraçado, né? Pode estar sofrendo ou não. Vai depender do quê? Do bem ou mal que fez. Fez aonde? Na vida física anterior. Tá certo? Então a gente vai se posicionar no plano espiritual de acordo com as nossas ações, nossos atos, nossos valores e por aí afora. Também nas nossas crenças. Né? Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. Também está lá em Céu e Inferno, no capítulo 3, item 10. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. É no mundo espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na volta à humanidade. Ainda lá no Céu e Inferno, no capítulo 3, item 10. Ou seja, é lá que a gente vai colher os frutos do progresso que a gente realizou na encarnação anterior. E é lá também que a gente vai se preparar para as novas lutas, né? E vamos tomar resoluções das coisas que a gente tem que mudar. De repente é lá que a gente vai decidir vir com uma mediunidade ostensiva. Como eu já falei aqui anteriormente. Eu decido ali, lá no plano espiritual, antes de uma nova encarnação, como é que vai ser o meu estado, tá certo? Na próxima. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. Então, ainda está lá no Céu e Inferno. Então, significa o seguinte, não é só na Terra, na vida física que a gente aprende. A gente também se desenvolve lá na erraticidade, ou seja, a gente também tem aprendizados como espírito. Porém, muitas das coisas que a gente vai pôr em prática, na verdade, a gente vai fazer aqui na vida física. Né? Questão 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? O Kardec queria saber se era um mundo diferente, apartado do nosso. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, existe um mundo que é o mundo dos espíritos. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Olha que questão interessante. Quem é que nasceu primeiro? O mundo espiritual ou o mundo físico? Quem é que surgiu antes, né, na ordem das coisas? Quem é o principal? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Isso é importante, hein? Quer dizer que o mundo espírita existe antes do mundo físico e preexiste, né, e sobrevive a tudo. Compreender, gente, e considerar isso é de extrema importância, tá? Porque muitas pessoas, inclusive, ficam questionando como é que é o mundo espiritual, será que é uma cópia daqui ou de lá? Não, na verdade, o mundo espírita existe antes do mundo material. Tá certo? Então, as condições do mundo espírita são diferentes das condições do mundo material. É isso que a gente precisa entender. O fato dele existir antes, né, o torna diferente do que a gente imagina. Isso aqui talvez seja um pálido, né? Aliás, alguns espíritos falam isso, que o mundo material é uma pálida réplica
que algumas condições do mundo espiritual, algumas, não todas, mas no mundo espiritual é o que prevalece antes. Então nós já existimos como espírito antes da matéria. As condições do mundo espiritual estão bem aquém daquilo que a gente imagina em termos de matéria, tá? Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que alterasse a essência do mundo espírita? Olha que pergunta inteligentíssima também. Ora, se é um mundo paralelo, ele pré-existe antes. O mundo corporal, então, pode ser dispensável? O mundo espiritual vai continuar existindo, independentemente do mundo material? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um desespero. Ai, se a Terra acabar um dia, vai explodir o nosso planeta, o que é que vai acontecer? Vai acabar a Terra. E o que vai acontecer com a vida espiritual? Vai continuar existindo. Talvez em condições diferentes um pouco, mas vai continuar existindo. Para você se manter e existir como espírito, independe da Terra, entende? Então para com esse medo bobo, né, de que tudo pode acabar e acabar tudo. Não, vai acabar a vida física, porque a vida espiritual continua. E a resposta, né, vai estar aqui, ó. De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a relação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, o que eles estão dizendo? O mundo espiritual, corporal, poderia deixar de existir? Sim. Porém, há uma inter-relação entre eles. Só isso. A questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, tem um lugar físico ali, né, um lugar próprio onde os espíritos se posicionam? Estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e de sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos adiantados. Tem uma aula, acho que foi a aula 8, não, na aula 6. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu coloquei o nosso globo e fiz ali uma explanaçãozinha, né, das possíveis regiões de vibração espirituais diferenciadas. Espíritos que estão mais próximos da crosta terrestre, ou seja, vibrando de uma faixa densa, não vão ter acesso às faixas mais elevadas. É o que eles falam aqui. Porém, estão à nossa volta, estão povoando o universo à parte. Não há um lugar circunscrito para isso. Está na resposta da questão 87. Mas olha essa aqui, 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Ou seja, tem algum lugar onde o espírito ou vai sofrer, ou ele vai gozar, né, de benesses? Ou seja, tem aquela questão do céu, do inferno, ou para nós espíritas, tem o chamado umbral. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Então não tem, né, um lugar circunscrito. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Então não tem lá um lugar específico para sofrimento, como também não tem um lugar específico para as benesses. Por quê? Porque os espíritos estão por toda a parte. Tá certo? Então vai ter espírito feliz, espírito infeliz em todos os lugares. Eu posso ter aqui do meu lado, né, espíritos felizes, como pode ter espírito sofrendo. E o que é que determina isso? O
o próprio espírito, a própria condição dele. Tá certo? A questão 1012A. De acordo então com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens os imaginam? O Kardec estava querendo saber se tem ou não inferno, tem ou não um paraíso. Né? São simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, de novo, lembra daquela esfera que eu criei lá em volta do planeta? Espíritos que estão numa sintonia baixa, de sofrimento, de desesperança, de tristeza, de mágoa, de culpa, vão se reunir aonde? Eles vão atrair uns para os outros, tá certo? Numa faixa de vibração. Mas só que nessa mesma faixa pode ter espírito que esteja feliz. Está ali, de repente, querendo ajudar aqueles, outros. Não. Então não existe um lugar específico, tá? Essas coisas que em alguns livros espíritas trazem, né, de vales, de sofrimento, são coisas trazidas por espíritos que talvez tenham vivenciado uma experiência assim. Mas não quer dizer que todos vão vivenciar a mesma experiência dele. Porque a experiência é dele. E ela pode ser exclusivamente dele e daqueles que ele encontrou. Não quer dizer que os espíritos vão passar por mesmas situações. Eu vou dar um exemplo aqui. O tal do Vale dos Suicidas. Passaram a falar disso através de um livro do Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida. Porque até então não existia nenhum tipo de informação disso. A partir desse livro, começou a se criar a ideia de que todo espírito que se suicida vai para lá. Isso não é verdade. Basta ler lá no próprio livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, Testemunhos dos Espíritos, lá na segunda parte do livro, você vai ver que tem testemunhos de vários suicidas ali. Aliás, tem vários suicidas que se apresentam também nas reuniões mediúnicas de orientação e não falam do tal do vale. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e estudar de fato a doutrina para entender determinadas coisas. E não ir numa linha de raciocínio trazida por um determinado espírito. Encerrando, a localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Olha aqui, hein? A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência, grifado, a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, como a vida, o organismo físico exerce uma influência muito grande no espírito, nós não temos capacidade para entender o que é o infinito. E aí, a gente tem a tendência a materializar as coisas e a reduzir, a circunscrever aquilo à nossa forma de enxergar. Porém, o mundo espiritual é muito mais do que a gente imagina. E a gente precisa se desprender dessas ideias trazidas por entidades específicas. Aquilo pode ser a história dele, não necessariamente precisa ser a sua história. Final, aqui eu agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham gostado desta aula. Um abraço a todos.